Josué, capítulo 1. A palavra do Senhor é Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, nesse primeiro texto, a gente vai perceber o seguinte, que Deus falou com Josué para assumir a função de Moisés. E Josué era auxiliar de Moisés. Josué era como se fosse um discípulo de Moisés. Convivia muito próximo de Moisés. Josué e também Caleb, né? E Deus escolhe Josué para assumir essa função de liderar o povo e conduzir a terra prometida, que agora era o momento que eles iam começar a tomar as terras que era por herança prometida a Abraão. Josué, auxiliar de Moisés. Então assim, a gente vai vendo aqui o seguinte, bem uma ideia prática do Salmo 1, que fala que não é para a gente parar no caminho ou ouvir os escarnecedores, aqueles que blasfemam, aqueles que zombam. Então você vê, Josué conviveu tão perto de Moisés que acabou sendo o sucessor de Moisés. Então assim, a gente tem que saber assim as pessoas com que a gente convive, no sentido assim, o que nós estamos absorvendo dessas pessoas, né? O que nós estamos deixando entrar na nossa vida que vem das outras pessoas. A nossa vida é composta de algumas coisas. Tudo que a gente vê, nós absorvemos. Tudo que nós ouvimos, nós absorvemos. E tudo que nós experimentamos, nós absorvemos. Então assim, o Jonatas, ele é o que é hoje porque ele viu algumas coisas, ele ouviu algumas coisas, e ele experimentou algumas coisas e absorveu alguma dessas coisas, e o Jonatas é hoje o que ele é hoje por causa disso, por causa desse conjunto desses elementos, né? De tudo que a gente ouve, vê, experimenta. Então você vê, Josué, ele viu muitas coisas no deserto, ouviu muitas coisas no deserto, experimentou muitas coisas no deserto, e todas essas coisas que ele experimentou, que ele ouviu e que ele viu, fez com que ele andasse mais perto de Moisés e ali fosse um auxiliar de Moisés naquilo que Deus tinha preparado para o povo. Agora você vê assim, Josué viu as mesmas coisas que o povo viu, ouviu as mesmas coisas que o povo ouviu e experimentou as mesmas coisas que o povo experimentou. Só que ele escolheu a melhor parte, né? Que é as coisas que vinham de Deus, que vinham do Senhor. Já muitos, ou a maioria do povo que peregrinou do deserto, escolheu outra Murmurou, né? parte. Escolheu murmurar, escolheu reclamar, escolheu um caminho tortuoso, né? Então, nesse primeiro versículo aqui de Josué, né? Que fala que ele era um auxiliar de Moisés e veio para ele a palavra do Senhor para liderar o povo no lugar de Moisés. A lição que eu vejo é essa, né? O que a gente está absorvendo das pessoas que a gente convive, e esse o que absorvemos está nos conduzindo para que lado? Para o lado daquilo que é os propósitos de Deus para a nossa vida, ou para o lado daquilo que não é os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, Josué ouviu a voz do Senhor, porque fala assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Então Josué ouviu Deus falar com ele, ouviu o Senhor falar com ele, né? Então assim, em todo aquilo que vemos, ouvimos e experimentamos, é uma manifestação de Deus falando conosco e nos atraindo para Ele, para a vontade dEle, ou é uma manifestação daquilo que não é a vontade de Deus e nos afastando dos propósitos de Deus. Então a gente seja como Josué, vamos colar
conseguir absorver aquilo que é de bom das pessoas que passam por nós e que são gente boa de Deus nessa terra.